te consome. Adorar a Deus acima de tudo é adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto é adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em parar? Mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos no caminho, como folha seca no vento sem direção, virar um andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam e o que se perde não volta. O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço perguntas ficam sem respostas. É quando a vitória não chega e se conhece a derrota. O que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo é adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto é adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a Deus acima de tudo é adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto é adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo.
A graça e a paz do Senhor Jesus, meu irmão, seja bem-vindo a mais um Cultuando em Casa, para a honra e glória do Senhor, mais uma semana onde o Senhor nos proporciona, o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos juntos na nossa devocional no lar. Você é muito bem-vindo, meu irmão, no nome de Jesus. É bom estar junto com você mais uma vez, para a honra e glória do Senhor, ao longo dessas 24 semanas que a gente vem tendo esta programação, e tem sido muito bom ter você conosco. Eu quero dizer para você que hoje nós vamos, o nosso roteiro, nós vamos na casa do irmão Romualdo e da irmã Eliane, esse casal abençoado. Vamos visitá-los e vamos cultuar com eles, junto com sua família, seus filhos. Da casa do irmão Romualdo, nós iremos também no nosso roteiro, vamos na casa do irmão Wagner, faz parte da união masculina. O servo de Deus estará nos recebendo junto com sua esposa, com o seu lar, a sua casa e a sua família. Da casa do irmão Wagner, vamos para a casa da irmã Gleice. E da casa da irmã Gleice, esta serva de Deus abençoada, que também estará nos recebendo juntamente com a sua família, nós vamos à casa da irmã Maria da Paz. A irmã Maria da Paz, que é líder da união feminina, estará compartilhando uma reflexão da parte de Deus para o coração de cada um de nós. Então esses são os irmãos que vão nos receber hoje, são esses irmãos que vão abrir as portas, aqui a gente vai tocar na campainha para poder entrar no lar deles e adorar o Senhor com eles. Eu quero orar com você para iniciar essa devocional, iniciar essa programação, e logo em seguida nós partiremos destino à casa do irmão Romualdo e da irmã Eliane. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por mais esta semana, por mais esta programação, por mais um Cultuando em Casa. Oh Deus, obrigado porque o Senhor tem sido bom para conosco, para com a nossa família, para com o nosso lar. De cada um dos irmãos, o Senhor tem cuidado de nós, suprido as nossas necessidades, derramado a tua bondade, a tua misericórdia, e o teu favor não nos falta, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque apesar das nossas limitações e imperfeições, o teu Espírito tem continuadamente operando em nós, operado em nós, fazendo de nós o teu querer na nossa vida e na nossa família. Nós queremos, ó Deus, entregar diante de ti esta programação. Toma a dianteira, Senhor Jesus, ó Espírito Santo, usa cada irmão que vai louvar, que vai deixar uma saudação, que vai deixar a reflexão à tua serva, que o Senhor possa colocar no coração deles e que eles possam compartilhar conosco, possamos ser edificados em nome de Jesus. Tudo seja feito, ó Deus, para a honra e glória do teu nome. Nos dá uma noite abençoada, uma devocional abençoadora, no nome de Jesus. Amém. Irmão Romualdo, irmã Eliane, vai abrindo a porta, a gente já está chegando. A graça e a paz, amados, sejam bem-vindos novamente em nosso lar, em nossa casa. Se sinta à vontade para lermos mais uma porção da palavra do Senhor, que se encontra hoje a leitura com o meu esposo. Muito bem, queridos, vamos ler aqui Salmos 139 e o versículo 16, uma passagem lindíssima da palavra do Senhor, muito bonita por sinal, que nos diz o seguinte: os teus olhos me viram ainda informe, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livros foram escritos todos os dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Amém, glória a Deus. Vemos o cuidado do Senhor Deus, nosso Pai Celestial, quando ainda não existíamos, quando ainda não era nem sequer um projeto, mas o Senhor já tinha escrito todos os nossos dias em seu livro. Agenda particular de Deus, eu costumo falar assim, o Senhor já tinha escrito esses dias. Tenho certeza que o Senhor não escreveu nada de ruim, tenho certeza que o Senhor não escreveu derrota, tá? É verdade, glória a Deus. E nós temos um Pai tão misericordioso, tão bondoso como o nosso, porque a Bíblia diz que ele é bom em todo o tempo e o tempo todo. Lemos ainda em Salmos, no mesmo livro de Salmos, no capítulo 89, o versículo 34, que nos diz assim: não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. O que o Senhor tem proferido ao meu e ao teu respeito?
O que é que está escrito na agenda de Deus, no livro do Senhor, ao meu e ao teu respeito? Aleluia. A Bíblia diz que você não é vencedor. Mas se dissesse que você era vencedor, já era mais do que suficiente, mais que bastante. Já era bastante. Mas a Bíblia diz, nos declara, nos afirma que nós somos mais que vencedores. Glória Mais a Deus. que vencedores em Cristo Jesus. Porque Amém. sem Ele, eu e você não podemos fazer nada, mas nele nós podemos tudo. Aleluia. Glória a Deus por Glória a isso. Deus. Né? Tenha certeza, querido, que o Senhor tem cuidado de você, muito antes de você ser um projeto. E você, sua mãe ou seu pai desejar a sua vinda, você já, os seus dias já estavam escritos na agenda de Deus. Glória a Deus. Todo ele. Aleluia. O Senhor tem cuidado, o Senhor não tem te abandonado e nem vai te abandonar. Tenha certeza disso. Amém. Né? Ele diz que você é mais do que vencedor. Mais do que vencedor. E você pode todas as coisas, porque Ele te fortalece. É Ele que te fortalece. Aleluia. Não abra mão daquilo que a palavra diz ao teu respeito. Glória É a isso Deus. que a palavra diz ao teu respeito. E Ele diz ainda mais, que Ele é fiel para fazer cumprir aquilo que Ele tem dito ao meu e ao teu respeito. Deus continue te abençoando, Santo. Glória a Deus. Aleluia. Tá vendo, amados? Você é amado. Você é precioso aos olhos do Senhor. Né? O Senhor te conhece. Conhece o teu interior. E sabe o que você necessita, o que você precisa. Em Jeremias 55, no capítulo 55, versículo 11, diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que lhe aprai, e prosperará naquilo para qual eu designei. Isso mesmo. Né? Que você acredite naquilo que o Senhor já falou ao teu coração. Isso mesmo. Se sinta amado, precioso aos olhos do Senhor, né? Foi um prazer recebê-los no Cultuando em Casa. Estamos gratos, essa família Gomes está grata pela tua presença, né, em nossa casa. E queremos dizer a você agora que vamos para a casa do irmão Wagner, né? Então, fiquem na paz, se sinta abraçado pela presença do Santo Espírito. E todos fiquem na paz e tchau. Até a próxima. Tchau. Quero saudar os irmãos com a gloriosa paz do Senhor, amém, irmãos? Dizer que sou grato a Deus por essa oportunidade que foi dada a mim nessa noite. E queria deixar aqui para nossa reflexão um versículo que se encontra no Salmo 91, versículo 11, que diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Amém? Só essa passagem. Dizer, irmãos, que a gente tem que ter essa certeza no coração, ter essa fé firmada no Senhor, sabendo com que o Senhor eles tem nos guardado, o Senhor eles tem colocado anjos ao nosso derredor. Ele deu ordens lá do céu aos anjos para que nos guardem, para que nos livre de todo o mal, né? Do homem mau aqui na terra, nesse momento da tribulação, nesse momento de dificuldade que nós vamos passando aqui no nosso Brasil, né? Não só no Brasil, como no mundo inteiro, nessa aflição por conta desse Covid-19. Mas eu tenho a certeza, irmãos, que o Senhor ele tem cuidado de nós. Ele tem dado livramento a gente, como diz aqui na parte B, em todos os teus caminhos, ou seja, por onde quer que nós andarmos. Se for na igreja, se for no trabalho, se for na faculdade, se for dirigindo, se for no ônibus, se for no ponto de ônibus, se for na moto, de bicicleta, o Senhor ele tem cuidado de nós a todo tempo, no metrô, a pé. Então assim, temos essa certeza, irmãos, que Deus ele tem um cuidado especial, porque se não fosse assim, ele não diria na palavra dele que ele daria ordem aos seus anjos para que viessem nos tomar conta de nós, nos livrar de todo mal, porque o mundo ele está aí cheio de mal. Mas nós estamos passando por tudo isso, nós temos essa certeza que o Senhor cuida de nós e temos a certeza para onde iremos. Muitas pessoas aí na terra
tão desesperadas, sem saber para onde vão, sem saber como é que vão viver, como vão fazer, com tanto desemprego, com tanta enfermidade, com tanta tristeza, com todo dia notícias ruins na televisão. Mas a gente temos a certeza de para onde vamos. E que temos um Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó, que tem cuidado de nós de forma especial, irmãos. Que tem, muitas vezes nós passamos despercebidos por tantos afazeres de casa, por as donas de casa pelos afazeres da casa, os homens pelo trabalho, pelas preocupações, é uma coisa, é outra, e tem que sair para um lado, sair para outro, e nós acabamos passando despercebidos, dispersos. A realidade é essa, nós somos dispersos da presença de Deus, e muitas vezes não vemos o livramento que o Senhor tem nos dado. Mas eu hoje venho aqui dizer aos irmãos que nós temos essa certeza e vamos viver pela fé em Cristo Jesus, porque os tempos estão difíceis, o tempo não está fácil, não está tempo de brincadeira, não está tempo de tirar os pés da igreja. Nós temos que estar firmado com os pés no Senhor Jesus, amém? E eu queria desde já agradecer e dizer, irmãos, que essa reflexãozinha é só para que a gente possa pensar um pouco mais naquilo que estamos fazendo, naquilo que estamos vivendo, e sem ter, muitas vezes, sem ter uma percepção de que muitas vezes achamos que o Senhor está dormindo, o Senhor não está nos vendo. Muitas pessoas aí vivem de toda maneira, de todo jeito, mas o Senhor, irmão, deles tem nos guardado. Então Ele tem nos visto a todo tempo, Ele tem tomado conta de nós, Ele tem visto o que nós estamos fazendo, o que nós estamos vivendo. Então, irmãos, que os irmãos possam meditar, saber que Deus está tomando conta de nós, amém? E eu queria desde já agradecer e passar a palavra para a irmã Gleice, amém? Que ela vai dar continuidade a esse culto maravilhoso e falando um pouco mais para vocês, amém? Obrigado pela oportunidade e fiquem todos com Deus. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quero deixar para a meditação dos irmãos no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 15, que diz: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Amém. Irmãos, como o próprio Senhor aqui diz, devemos estar sempre em oração. Entra no teu quarto, ora, conversa com o Senhor em secreto. Diante de qualquer situação, ansiedade, Ele cuida de vós. Porque Ele é que nos acalenta, nos abençoa cada dia mais. E Ele é o provedor de tudo em nossas vidas. Amém, irmão? Amém. Vamos orar pela palavra, uma palavra rica, e que nós possamos colocar em prática tudo que o Senhor tem falado nesta noite e ainda vai falar. Feche seus olhos. Querido Deus, queremos te agradecer por essa rica palavra. Sabemos, ó Deus, e aqui está confirmado na tua palavra que foi lida, Aleluia. que os teus ouvidos estão atentos ao nosso clamor. Portanto, Pai, queremos estar cada dia com corações contritos, quebrantados, para que o Senhor possa estar moldando a nossa vida, moldando o nosso caráter, Aleluia. para buscarmos parecer mais contigo.
Te rendemos graças, meu Deus, por essa palavra que é rica e eficaz. E que a cada dia possamos colocar em prática o manual de vida que é a Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus, Amém. nós te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Agora, vamos para a casa da irmã Maria da Paz. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. É motivo de alegria, irmãos, mais uma vez estarmos juntos com os irmãos para louvar, glorificar e exaltar o nome do Senhor nesta noite. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 20, versículo do 29 ao 34. Amém? Mateus, capítulo 20, versículo 29 ao 34. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia, para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Aleluia. Oremos pela palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, louvado e engrandecido é o Teu nome, Senhor. Deus, eu sou grata pela rica oportunidade, Senhor, de estar lendo a Tua palavra, de estar meditando na Tua palavra, de estar aprendendo, Senhor, junto com meus irmãos, mais um pouco da Tua palavra, aquela que o Senhor quer nos revelar nesta noite. Que o Teu Espírito Santo venha conduzir tudo que vai ser falado nesta noite. Que venha através do Espírito Santo as Tuas palavras, Senhor. Que eu venha aprender junto com cada um, Senhor, que está escutando essa palavra. A palavra que é vida, que é verdadeira e que é fiel. Aleluia, Senhor. Rendemos graças a Ti. É assim que nós oramos e já Te agradecemos. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nesta noite, nós vemos aqui na passagem do livro de Mateus a cura de 2 cegos. Só em Mateus relata que são 2 cegos à beira do caminho da saída da cidade de Jericó. Porque lá em Marcos fala de Bartimeu. Em Lucas também fala de Bartimeu. Mas aqui em Mateus ele fala, onde declara, onde mostra, onde relata que são 2 cegos à beira do caminho. E a palavra no versículo 29 fala assim: Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. Antes de chegar no capítulo 20, no versículo 29, onde Jesus está saindo da cidade de Jericó, Jesus ele já vinha fazendo milagres, já vinha operando prodígios e maravilha, já vinha ensinando através de parábolas, já tinha feito a multiplicação dos pães e peixes. Jesus já tinha andado sobre o mar. Jesus já tinha feito a cura da filha da cananeia, também do jovem possesso e muitas e outras coisas que Jesus já tinha feito. E a fama de Jesus ia se espalhando por onde ele passava. Cada vez mais ia crescendo aqueles que iam seguindo Jesus. Somente no livro de Mateus nos informa que Jesus curou os 2 cegos. Eu acredito que quando Jesus vinha passando ali pelo caminho e os cegos começaram a escutar as pessoas falarem, com certeza as pessoas vinham comentando com alegria
com felicidade os milagres que Jesus tinha operado. E aquilo despertou a curiosidade dos dois. Aquilo despertou eles procurarem saber quem era aquele que estava vindo por o caminho, vindo no caminho que curava, que operava milagres e maravilha. Aqui a palavra do Senhor, no versículo 30, fala: e eis que 2 cegos. Cego significa perda de visão, total ou quase total. Aí sim, denomina-se cegueira. Lá no versículo 3 de Apocalipse, lá no capítulo 3 de Apocalipse, capítulo 3 de Apocalipse, versículo 17, aonde o anjo do Senhor escreve a carta à igreja em Laodiceia, através da revelação de João, nos fala: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A palavra do Senhor diz que a riqueza aqui da terra, ela é pobreza espiritual, porque está valorizando mais a riqueza da terra, que é passageira, do que o espiritual. Isso foi uma carta à igreja, lá de Laodiceia. O Senhor alertando, porque o povo não era nem quente, nem frio, mas era morno. E há uma cegueira também espiritual no meio cristão. Nós aprendemos que há 2 tipos de cegueira espiritual. Há mais, mas nós vamos falar só sobre 2. Um cristão cego espiritualmente é aquele que está feliz com Deus, mas logo que os problemas vêm, a sua visão embaça e ele não consegue mais enxergar a Deus com clareza, nem os planos que ele tem para a sua vida. Eu me lembro lá da passagem de Pedro, quando estava no meio daquela tempestade, o barco quase a afundar. Jesus vem caminhando sobre o mar e Pedro enxerga de longe, mas não tem uma noção que realmente é Jesus e pergunta se era Jesus. E Jesus diz: vem ao meu encontro. E Pedro, ao ouvir, ele conhece a voz de Jesus e ele desce do barco no meio daquela tempestade. E quando Pedro vai caminhando ao encontro de Jesus, quando vai chegando próximo de Jesus, ele começa a ter uma cegueira espiritual. Porque quando ele viu a tempestade próxima dele, as ondas do mar, as ventanias, ele ficou cego espiritual e não conseguiu enxergar que Jesus estava ao seu lado. Ele tinha reconhecido a voz do Mestre. Foi ao encontro do Mestre. Mas no meio do caminho, a tempestade criou uma neblina nos olhos de Pedro. E Pedro começou a afundar. E Jesus estica a mão, estica o braço, pega na mão de Pedro e levanta, puxa para cima e diz: homem de pequena fé. Porque ele deixou ficar cego naquele momento espiritualmente por conta da tempestade. E não somos diferentes de Pedro, não. Muitas vezes, quando tudo vai bem, a gente está alegre, está contente, vai tudo bem, a gente louva, a gente glorifica, a gente sorri, a gente está buscando a presença, a gente está indo, vai tudo bem. Mas quando a dificuldade, a tempestade bate a nossa porta, se eu e você não estiver firme em Cristo Jesus, não tiver a convicção da fé em quem cremos, nós ficamos sim cego espiritual.
se nós tirarmos a nossa visão de Cristo, de olhar só para Cristo, nós podemos afundar. Mas Jesus, ainda com sua graça, sua misericórdia, Ele pega na nossa mão e nos levanta para respirar. Um outro tipo de cristão cego é aquele que troca os tesouros espirituais pelos tesouros dessa terra. Você se lembra de Ló? Ele estava tão obcecado pelos campos verdes do Jordão que não viu a maldade de Sodoma e Gomorra, e isto trouxe destruição não somente para ele, mas para toda a sua família. Por isso, eu e você precisamos urgentemente de visão espiritual. Devemos pedir a Deus que abra os nossos olhos e não nos deixe ser enganados pelas armadilhas de Satanás. Não podemos tomar uma decisão sequer sem consultarmos ao Senhor, pois, ainda que a proposta seja maravilhosa, talvez Deus mostre que não é da vontade dele e devemos obedecê-lo acima de tudo. Ló, quando enxergou aquele campo verde, ele não procurou saber quem que morava naquela cidade, se eram tementes a Deus, porque ele não foi morar só naquela cidade. Ló, ele levou a sua família. E a palavra do Senhor diz que a gente tem que vigiar, porque muitas vezes a minha atitude e a tua atitude pode acarretar não só na minha vida, mas também na vida da nossa família. Como a palavra do Senhor nos mostra, ali a atitude de Ló. E o olhar dele foi para as coisas desta terra. O olhar dele foi para o lucro que ele ia ter, se beneficiar financeiramente. Mas ele não orou, nem pediu direção a Deus, se era para lá que ele tinha que ir e levar a sua família. E o preço foi alto por causa da cegueira espiritual. Então, meus irmãos, nesta noite nós aprendemos, aleluia, que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E só através dele iremos de encontro ao Pai. Aprendemos também que há um cego, não só físico, mas também a cegueira espiritual. Que nós tenhamos que vigiar com a cegueira espiritual para não cair nas ciladas de Satanás. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Nós vamos continuar aqui. E eis que 2 cegos assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Nós vamos ver aqui a parte B do versículo 30, assentados à beira do caminho. Todo lugar é comum, até Jesus passar por ele. Há milagre, há salvação, há transformação, há mudança de vida por onde Jesus passa, há ressurreição. Não importa qual é a situação que você esteja passando, não saia do caminho. Mesmo à beira do caminho, clame, ele vai mudar sua história. Aleluia. Os 2 cegos de Jericó não imaginavam que aquele dia seria diferente. Eles se prepararam para ir ao caminho, para mendigar na beira do caminho, na entrada da cidade, onde muitas pessoas passavam e algumas acabavam dando-lhes uma esmola. Eles nem imaginavam que aquela era a última vez que tropeçariam pelas pedras da rua, que seriam humilhados por alguns que passavam por aquele caminho. Aquele dia, o Senhor passaria pessoalmente no caminho
e na vida deles, para restaurar a visão e a vida do qual eles eram privados. Aleluia! Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor Jesus nos ensina que os cegos estavam à beira do caminho e não no caminho. Há uma diferença, porque quando eu estou no caminho com o Senhor, que Ele vai à minha frente, Ele vai me orientando aonde há pedra, aonde há buraco, aonde há ciladas. Então Ele vai preparando, a palavra do Senhor diz que Ele vai adiante de mim e de ti, preparando os caminhos. Aleluia! Quebrando os ferrolhos de bronze, tirando toda a cilada de Satanás. Então, quando eu estou no caminho seguindo Jesus, Ele me orienta por onde eu devo seguir. E depois que Jesus, os cegos estavam à beira do caminho e não no caminho, e depois que Jesus o curou, eles passaram a segui-lo no caminho. Na beira do caminho há muito perigo. E quando está cego, até mesmo andando no caminho cego, pode tropeçar em pedra. Há perigos até no caminho, quando nós não enxergamos, quando nós não temos uma visão espiritual e não estamos sendo guiados pelo caminho, que é Cristo. Ele é o próprio caminho. Porque há pessoas que, mesmo que estejam na igreja, que estejam aparentemente desfrutando das coisas do Senhor, mas não conseguem experimentar genuinamente o melhor de Deus em todas as áreas da vida delas. Por quê? Em João 14,6 diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O Senhor Jesus é o caminho. Ele não é um caminho, Ele é o próprio caminho. Ninguém vai a Deus senão por Ele. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Que eu e você venha estar sendo guiado por Cristo, que nós venhamos estar caminhando no caminho que é Cristo. E à beira do caminho há perigos também. Nós vamos ver só 3 exemplos de alguns perigos que corremos quando estamos à beira do caminho. Porque além de correr perigo, na beira do caminho eu vejo todo mundo passar e eu fico. Na beira do caminho, Jesus está passando, está transformando, está operando um milagre no caminho e eu estou só observando. Eu não estou me alimentando. Eu não estou usufruindo daquilo que as outras pessoas estão no caminho sendo favorecidas. Mas vamos ver alguns perigos que temos, que corremos quando estamos à beira do caminho, cegos espiritualmente. Só 3. À beira do caminho é um lugar que o inimigo tem poder para roubar a palavra. Quando ficamos na beira do caminho, o inimigo de nossas almas, Satanás, ele tem o poder de roubar a palavra de Deus de nós. Aonde eu posso encontrar isso? Vamos lá. Em Lucas 8:5, a parábola do semeador nos ensina isso. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada, e as aves do céu a comeram. Eu vou repetir de novo. Na beira do caminho foi pisada, e as aves do céu a comeram. Quando eu e você estamos na beira do caminho, nós somos pisados, humilhados. E as aves do céu, as rapinas do céu, vêm e tiram esta semente que é a palavra de Deus em nossos corações. Porque é através da palavra de Deus que nós aprendemos a ter fé. É através de ouvir a palavra de Deus que nós temos fé. É através da palavra de Deus que nós temos a promessa da vida eterna. Vamos ver outro exemplo. A beira do caminho é um lugar para torcedores.
Esse é o segundo exemplo. Vou repetir. A beira do caminho é um lugar para torcedor. Torcedor, ele não fica no caminho. Ele fica à beira do caminho, aplaudindo os que estão passando ou criticando, ou falando mal ou bem, mas só estão na beira do caminho. É só um torcedor. Não é um vencedor. E não para os que estão de fato na corrida. Por isso os que estão à beira do caminho se comportam como críticos. Uma hora aplaudem, outras horas vaiam. Porém, quem está de fato envolvido na corrida para completar a obra do Senhor, não tem tempo para criticar os demais corredores. Não sabeis, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que os alcanceis. Aleluia. Vamos para o exemplo, o terceiro exemplo. A beira do caminho é um lugar de sequidão. E vendo, outro exemplo, e vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e não tendo achado senão folhas, disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Mateus 21, versículo 19. A figueira estava na beira do caminho. Ela não estava produzindo frutos. E quando Jesus passou, que procurou uma fruta, um figo para se alimentar, que ela não estava dando fruto, ele lançou a palavra e ela secou. Ela murchou. Então, a beira do caminho é um lugar de sequidão. Não é lugar para mim e para você. O meu lugar e o teu lugar é no caminho, é em Cristo Jesus, é seguindo Cristo Jesus. O último exemplo. A beira do caminho é um lugar de cegueira. É onde a gente viu o exemplo dos 2 cegos. Aconteceu que, aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Aqui é no capítulo de Lucas que fala só de um cego, que no caso é o cego Bartimeu. Lucas e Marcos. A gente está em Mateus que fala dos 2 cegos. Então, à beira do caminho, quando Jesus passava, tinha 2 cegos. À beira do caminho é lugar de cegueira. Jesus não me chamou, nem te chamou para ficar na beira do caminho, para não morrer a palavra dele. Não chamou eu e você para ficar na beira do caminho só para torcer. Ele me chamou e te chamou para ser vitorioso e não um torcedor. Ele me chamou e te chamou para ficar no caminho, para frutificar, para dar frutos. E ele chamou a mim e a você para ir no caminho e tirar toda a cegueira espiritual. Há uma visão, aleluia, espiritual, a visão do reino. Se hoje você teve a revelação que está na beira do caminho, apenas clame por ele. Ele é fiel e misericordioso e irá parar para te ouvir e te curar. Juntos poderão voltar a caminhar no caminho. O único lugar seguro para os filhos de Deus é andarmos atrás da pisada dele. É seguindo os passos de Cristo. É enxergando onde ele pisou e eu segui os mesmos passos do meu mestre. Nesta noite, aprendemos através da vida dos 2 cegos. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Que é um perigo ficar à beira do caminho. É um perigo ter cegueira espiritual. Nesta noite, o Senhor, ele está passando no caminho da tua vida, no caminho dos teus problemas. Se você está à beira do caminho, se você se identificou algum exemplo desse, se está cego espiritual, por causa de algum problema, por causa de alguma ventania, por causa de algum vendaval, tira a nuvem
tira a cegueira espiritual e enxerga Jesus. Sua visão tem que estar em Jesus. Se você está cego feito Ló, vendo só lucro, só o financeiro e esquecendo das riquezas espirituais, volta, sai da beira do caminho e começa a seguir o Mestre. Se você está na beira do caminho, aleluia, cuidado para o ladrão, para o enganador, não vir roubar a palavra do teu coração, a certeza, a firmeza que tem em Cristo Jesus. Sai da beira do caminho, que é lugar artificial, onde não tem profundidade. Por isso que as sementes estavam ali, passavam as pessoas e pisavam. Você vai ser machucado. E o ladrão de nossas almas vai roubar a palavra do teu coração por causa desses machucados. Se você está na beira do caminho, como torcedor, saia dali e corra a carreira de Cristo para ser um vencedor, independente de toda a situação. Se você está à beira do caminho, no lugar de sequidão, vá para o caminho para dar frutos e frutos com abundância. Se você está à beira do caminho, num lugar de cegueira espiritual, peça ao Senhor. Clame por Ele, como aqueles 2 cegos clamaram, chamaram e Jesus ouviu. Jesus ouviu o clamor daqueles 2 cegos. A voz da multidão queria calar a voz do cego. Mas eles não deram ouvido, porque eles não queriam ficar mais na beira do caminho, eles estavam cansados. A beira do caminho já tinha tirado tudo de melhor da vida deles. E eles não queriam continuar mais ali, eles queriam estar no caminho. Eles queriam estar no caminho que é o Cristo Jesus. Ele é o próprio caminho. Então eles clamaram. E a palavra do Senhor diz que Jesus parou, mandou chamar e perguntou: o que queres que eu te faça? Vocês querem que eu faça o quê por vocês? Jesus sabia, mas Jesus queria escutar da boca dos cegos. Aleluia! Jesus queria escutar a voz deles, o que eles queriam. Porque Jesus sabia que eles não estavam só cegos fisicamente, mas também espiritual. E eles disseram que nós tornemos a ver, que nós venhamos a enxergar. E o coração de Jesus condoeu. Aleluia. E a ordem dele foi, no 34, condoído, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e foram o seguindo. Outro exemplo para mim e para a tua vida que está aqui na palavra do Senhor. Jesus, ele curou. Ele teve compaixão daqueles cegos que estavam ali, porque eles não aguentavam mais. Não só a voz deles clamavam, mas a sua vida, a dor do seu coração, a dor que eles estavam passando de tantos anos estar ali, sendo humilhados, maltratados, na beira do caminho. Jesus escutava a voz do seu coração. E quando ele pergunta o que eles querem, ele imediatamente toca nos olhos deles. E quando eles são curados, eles não ficam mais na beira do caminho. Eles seguem Jesus. Então saia da beira do caminho e siga Jesus. Seguir a Jesus é fazer a vontade do Mestre. Seguir a Jesus é escutar a voz do Mestre. Aleluia. Seguir a Jesus é ver a pisada do Mestre e seguir por ela. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Que o Senhor Jesus vos abençoe. Agradeço ao Senhor por esta rica oportunidade. Mais uma vez estar aprendendo a palavra do Senhor junto com meus irmãos. Que o Senhor vos abençoe. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor, pelo rico privilégio, Senhor, de te louvar, glorificar e exaltar o teu nome, Senhor. Deus, abençoa cada lar, Deus, e que o Senhor, com a sua misericórdia,
Toque, Senhor Jesus, nas visões que estão, Senhor, cegos espiritualmente. Ó Deus, para te enxergar, Senhor. Deus, sai curando, transformando e mudando as vidas. É assim que eu oro e já te agradeço. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Que os irmãos fiquem na paz. Estamos de volta, irmãos, depois de ter passeado aí, ter ido na casa dos nossos irmãos, ter feito essa visita aos irmãos. Foi bom ter sido recebido por você, irmão Romualdo, irmã Eliane, irmão Wagner, a sua família, a irmã Gleice, o seu lar, e a irmã Maria da Paz. Deus abençoe vocês, obrigado por ter aberto as portas e nos recebido. Esses irmãos que já estão de volta na igreja, já participam da programação presencial, mas recebendo o cultuando em casa. Deus abençoe. De forma especial, Maria da Paz, o Senhor te abençoe e continue te usando. A palavra abençoada que a irmã compartilhou conosco, que Deus continue derramando graça e sabedoria sobre a tua vida. Quero dizer, meu irmão, nunca mais falei isso, mas relembrando que você pode participar do culto em casa, você pode entrar em contato aí com a gente pelo WhatsApp, ou nos procure no culto presencial, e diga que você deseja receber a visita do culto em casa, será um prazer ir até o seu lado. Amém? Quero lembrar você que amanhã é nosso encontro às 19h30, culto de doutrina, culto de aprender mais um pouco da palavra de Deus, e eu espero você lá na igreja para a gente poder adorar o Senhor junto e aprender mais junto. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por esta programação abençoada. Deus, pelas mensagens compartilhadas e pela reflexão trazida pela tua serva. Aquilo que tu colocaste no seu coração e ela pôde compartilhar, dividir conosco para a nossa edificação também. Que essa mensagem esteja guardada em nossos corações e que possamos praticá-la todos os dias. Derrama o teu favor sobre a vida do irmão Romualdo, irmã Eliane, seus filhos, o irmão Wagner e a sua família. Ó Deus, abençoa a tua serva Gleice, o seu lar e a sua casa, e também a tua serva Maria da Paz e toda a sua família. Derrama o favor sobre cada irmão e cada irmã, cada lar que está participando com a gente, cada lar da igreja, cada lar, ó Deus, desta nação, do mundo. Que o Senhor derrame o teu favor, a tua bondade, a tua misericórdia. Nos sustenta com tua destra fiel e continua, ó Deus, agindo em nosso meio. Queremos declarar, Senhor Jesus, que a nossa família pertence a Ti, que o nosso lar é Teu e que o Senhor possa continuar agindo como Tu queres no meio do nosso lar. Tu és o Senhor da nossa casa e a Ti serviremos todo o tempo para a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração. Nos dá uma continuidade de semana abençoada, cheia da Tua misericórdia, do Teu favor e da Tua companhia, bem juntinho de nós, Pai, porque nós precisamos de Ti. Essa é a minha oração. Abençoa o pai, abençoa a mãe, abençoa os filhos, Pai. Essa é a nossa súplica e desde já a nossa gratidão, no nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, as doces e divinas consolações do Espírito sejam sobre você, meu irmão, e a sua família, no nome de Jesus. Deus te abençoe, meu querido. Um forte abraço.